Fala pessoinhas, como é que estão? Tudo bem com vocês? E se houvesse um sistema de avaliação para os aplicativos, como será que os aplicativos estariam ranqueados? Assiste o vídeo de hoje e vamos falar um pouquinho sobre estas avaliações. Fica comigo. Então, pessoinhas, eu recebi essa semana um direct no meu Instagram, tá aqui embaixo, se vocês quiserem seguir, acho que é deste lado, é o @trimotorista, um seguidor lá do perfil do Instagram, ele me sugeriu uma matéria que saiu no site The Intercept Brasil. Então, pessoinhas, o site Intercept Brasil, ele é bem conhecido por divulgar esse tipo de matéria, assim, que pesquisa mais a fundo sobre o que eles estão falando, né? E o site The Intercept Brasil, ele traz nesta reportagem, o nome da iniciativa chama-se Fair Work. Eu vou deixar também escrito aqui, quem quiser procurar, mas olha que interessante, é um mix da The Oxford University, mais uma universidade da Alemanha e a Unicinos aqui no Rio Grande do Sul. Uma parceria, né? Acredito que é a Unicinos que tenha colaborado para esse estudo aqui no Brasil, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse estudo. Uber 99, Rappi e iFood têm notas pífias em avaliação sobre trabalho decente no Brasil. De 0 a 10, iFood 99 levam nota 2, Uber 1, Rappi e Uber Eats 0. Remuneração e condições de trabalho estão entre as piores do mundo. E tem um relato aqui de um trabalhador, que é o perfil mais ou menos de muitos trabalhadores do Uber, e ele fala assim: aos 52 anos e pai de uma filha, Pedro fez da Uber a sua principal fonte de renda. Ele passa até 12 horas por dia no carro. As pausas são controladas. Eu tenho metas. Se eu não trabalhar, não sou pago, diz. Pois é, aqui é onde a gente entra, né? Em qualquer trabalho, se a gente não trabalhar, a gente não é pago. Isso é uma premissa do trabalho. Sem saber como funcionam os algoritmos que ditam os preços, ele fica refém da plataforma, é obrigado a aceitar as promoções e impedido de cancelar corridas, mesmo que os passageiros se recusem a usar máscaras ou a colocar os cintos de segurança. A Uber se comporta como se o carro fosse deles. Pois é, amigos, aqui tem algumas inverdades, né? Então nós sabemos que lá no aplicativo da Uber, lembrando que eu faço essencialmente Uber, tem lá o item que se o passageiro tiver sem a máscara, eu posso cancelar esse cancelamento pelo passageiro sem a máscara. Ele não vai ser computado na minha taxa de cancelamento, mas eu acredito que isso não seja problema, até porque muitos vão no meu perfil do Instagram e dizem assim: ai, não tô nem aí com taxa de cancelamento, não tô nem aí, dane-se a taxa de cancelamento. Então não vejo por que as pessoas não cancelarem, né? E outro item também que ele fala ali sobre a questão da obrigatoriedade do cinto de segurança, né? Então isso é uma questão bem delicada, realmente. Aqui o Pedro tem razão, né? A questão da colocação do cinto, né? Então o que é verificado é que se tu tem uma abordagem mais amigável, tu só não esquece de pôr o cinto de segurança. Aí a pessoa diz assim: ai, precisa? Sim, precisa. A gente não quer que nada de ruim aconteça, mas caso aconteça, isso não depende só de nós. Sobre a questão de aceitar, é obrigado a aceitar as promoções, gente? Lamento informar, nós não somos obrigados a aceitar as promoções. É o painel agora chama-se painel de oportunidades, ele tá ali e a gente não é obrigado a aceitar, não. De fato, tem vários daqueles desafios que vão para lá, daquelas promoções que vão para lá, eu não aceito. Eu não faço. Essa semana a 99 Pop lançou um até que era bem interessante, era 150 corridas, 150 viagens, pagando R$450 a mais, eu não fiz. Também é impedido de cancelar, né? Nós não somos impedidos de cancelar, né? O que acontece é que eu vejo muita... Aí vai entrar o pessoal, o sindicato do mimimi aqui, ó, o sindicato da patifaria, e vai vir dizer assim: ai, tu tá protegendo. Não tô protegendo. Eu falo o que eu vejo no dia a dia. Às vezes eu vejo o pessoal parado no posto de gasolina, parado ali no Largo da Ipatur, quem é daqui de Porto Alegre, aquele monte de carro, 40, 50 carros de aplicativos ali parados, e eu vejo todo mundo com o celularzinho
passaportezinho na mão, então entra uma viagem, os queridos simplesmente, não, essa aqui eu não vou, essa aqui não é interessante, vai lá e cancela. Então assim, sei lá, eu tenho um cara que eu sigo muito aqui, eu vou deixar marcado o canal dele, o canal do Rovian, o Uber nas horas vagas. A gente sempre conversa sobre isso, né? Os nossos carros, quando eles vão pra rua, é pra faturar. Não são carros que saem da garagem pra ficar parado no posto de gasolina, pra ficar parado na praça, pra ficar parado, sei lá, em qualquer lugar que seja. Daí ele fala aqui, ó: os problemas de Pedro com a Uber são crônicos e agora quantificáveis. A empresa tirou nota 1 na primeira avaliação feita no Brasil dos pesquisadores do projeto Fair Work, que estabeleceram 5 critérios de trabalho decente para avaliar o funcionamento das empresas que operam na chamada economia de plataforma, caso de Uber, iFood e 99. O relatório inédito lançado hoje dá uma nota de 0 a 10 para critérios como salário, condições de trabalho, transparência e tem mais outros 2 itens, né? Tá, e aí? Eu tô até agora editando o vídeo e tu ainda não te inscreveu? Tá esperando o quê? Pô, clica aí, né? E já clica no gostei, não custa nada. Nessa edição do relatório, primeira feita no Brasil, foram avaliadas 6 empresas e a nota máxima foi 2, colocando o país entre os piores lugares do mundo para os trabalhadores de plataforma. Rappi, Get Ninjas e Uber Eats zeraram. Isso significa que não pontuaram absolutamente nada nos critérios de trabalho decente. O Uber atingiu a mísera nota 1, o iFood e a 99. As empresas melhor avaliadas conseguiram uma risível nota 2, e isso depois de se movimentarem ao saberem da existência do ranking, para cumprir alguns dos critérios levantados pelos pesquisadores. Viram que tinha uma fumacinha ali, deram uma... Tá, daí aqui ele vai falar sobre o projeto Fair Work, que foi criado pela WZB de Berlim, do Social Science Center da Alemanha, e no Brasil é liderado por Rafael Grumman, que e outros pesquisadores da DigiLabor, grupo de pesquisa ligado a Unicinos. O projeto avalia empresas que operam no capitalismo de plataforma em 5 critérios diferentes. O primeiro é remuneração justa, os trabalhadores devem ser pagos de forma decente, respeitando o salário mínimo e o custo de vida local. O segundo é sobre condições de trabalho, como risco de saúde e segurança. Depois, contratos justos, os termos e condições devem ser acessíveis e compreensíveis. Há também o critério de gerenciamento justo, ou seja, trabalhadores devem ser ouvidos e informados sobre as decisões. O uso dos algoritmos deve ser transparente, assim como outros processos de inclusão e desligamento. Não é preciso muito esforço para saber o porquê as empresas saíram tão mal no Brasil. Daí aqui tem o ranking, né? O mínimo do mínimo. No primeiro critério sobre a remuneração, uma das empresas analisadas conseguiu comprovar que garante, foi a 99, ela conseguiu comprovar que garante o mínimo, que são os R$ 1.212 de salário mínimo, né? Abre questões pra gente. Então, se quiserem, comenta aí embaixo, aí a gente pode falar mais sobre. Também há falta de infraestrutura básica, como banheiros, área de descanso, água potável. Também há risco de acidentes, saúde, estresse, problemas psicológicos. Foi quem não fica louco esses passageiros, né? A forma como os trabalhadores são contratados mostrou problemas em todas as plataformas analisadas. Em um primeiro momento, nenhuma delas tinha linguagem compreensível e acessível nos contratos. O iFood, após ser contratado pelos pesquisadores, alterou seus termos e condições usando palavras mais acessíveis. Pois é, gente, isso é interessante, né? Como tem pessoal que tem um pouco menos de instrução, mas tem um pessoal aí que é mais, vamos dizer assim, mais grosseiro, mas eu não sei como qualificar esses ditos seres humanos que gostam muito de colocar o carimbo, né, nas costas da pessoa, que a pessoa é burra. Sei lá, eu prefiro acreditar que a pessoa tem falta de instrução, ela não tem uma vivência tão ampla daquilo e às vezes, muitas vezes acaba sendo ludibriada por palavras bonitas, né, por aqueles gatilhos mentais, aquelas palavras que despertam, né, seja um empreendedor, a pessoa, você é dono do meu negócio, você é patrão. Não é assim que funciona, gente, tá? Tá aqui o ranking pra mostrar, né? Tá, e ele segue falando ali, um dos piores do mundo, apesar de não ter um salário mínimo garantido no Brasil, os trabalhadores da plataforma costumam trabalhar mais de 44 horas semanais. Segundo o relatório, o controle da carga horária é feito de forma automatizada com algoritmos, que também definem a remuneração seguindo critérios que raramente são transparentes. Mas para os pesquisadores, o uso de robôs não retira a responsabilidade da empresa sobre
sobre prestadores de serviço. O controle algorítmico sobre os trabalhadores pode ser reconhecido como equivalente ao controle exercido por um superior imediato, escreveram os pesquisadores. Além disso, para eles há indicadores nas leis trabalhistas de que muitos trabalhadores de plataforma poderiam, na verdade, ser caracterizados como empregados. Pois é, gente, aqui, ó, agora ele vai falar uma questão bem interessante sobre a justiça do trabalho, né? Nós sabemos que recentemente teve um boom aí no país, aí até o Ministério do Trabalho acabou por um período, né? Ele foi extinto por um período e muita gente comemorou, né? Então eu não compreendo muito bem quando alguém é desligado da plataforma e vou recorrer à justiça pedindo vínculo. Eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade de entendimento disso, porque as pessoas sempre reclamam que nosso país tem muitas leis e não sei, né? E aí quando dá ruim do cara ser desligado, a quem que ele vai correr? A quem que ele vai recorrer? Vai recorrer à justiça, né? Aquela justiça que todo mundo fala tão mal e vai requisitar vínculo. Tá, mas a vida toda tu brigou pra não ter vínculo, pra ser independente, empreendedor. Eu não sei, é uma coisa meio incoerente. Eu não vou dizer o que é o certo, o que é o errado, né? Mas é um pouquinho incoerente isso daí. Então, a Fair Work já fez análises semelhantes em 26 países, segundo as organizações de resultados. Colômbia, Chile, Paraná. Olha só, a gente tá atrás de Colômbia e de Chile, hein? Colômbia! Chile até não vou nem falar nada, né? Mas a gente tá atrás da Colômbia. E estamos atrás de países norte-americanos, europeus e africanos. Entenderam aí o tamanho do prejuízo? Pois é, gente. A coisa tá crítica, né? Eu acho que talvez o pessoal tenha levado muito a sério essa coisa assim de ser independente, ser empreendedor e tal. Daí depois viu que não é bem assim que a banda toca, né? E agora... Então, aqui tá falando sobre a Alemanha, né? A Organização de Trabalhadores fez surgirem leis que forçaram as empresas a fornecer bicicletas, casacos e até internet móvel, né? Então, eu vi por alguns canais aí a galera comentando que no Brasil não tem uma organização, não tem algo que os represente, né? São meias verdades, né? Porque, assim, o que acontece? Toda vez que se tenta fazer algum tipo de organização, entra aquela questão assim, mas eu odeio sindicato, mas eu odeio associação. Então, apresenta uma outra forma de organização, porque na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, a forma que o pessoal se organizou foi assim. Eles se organizaram e apresentaram o que seriam os itens mínimos que eles queriam. Conhecem alguma outra forma? Então o pessoal acha que é independente. Essa falta de união, essa falta de entender que juntos somos mais fortes, né? Acabou gerando esses índices aqui no Brasil, né? Então acaba a matéria aqui, fala aqui, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, a situação é diferente. Lá as empresas adotam medidas que fazem chegar até a nota 9 no ranking. A maioria dos trabalhadores tem um contrato regular, recebe férias e tem garantia de que receberá pelo menos um salário mínimo, mesmo que não tenha muitos pedidos. Não tem pedidos, tem pouquíssimos pedidos de requisição de salário. A gente vê que no ano retrasado, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, teve a inclusão de alguns direitos e teve uma fumaceira, uma gente louca, uma gente retardada aqui no Brasil, que eu não quero CLT, eu quero ser livre, eu não quero direitos, e enfim, essa coisa arada toda. E aí acaba que acontece isso, né? Então, toda vez que a gente repete esse mantra aí do quero ser livre, não quero direitos, isso é CLT, que não é CLT bosta nenhuma, né? Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Um dono de táxi, ele não é CLT, mas ele pode comprar um carro com 30% de desconto. Eu gostaria de comprar meu carro com 30% de desconto, mas por que eu não posso comprar? Porque alguns acham que daí isso é ser CLT, né? Porque tem direito, né? Então, se tem direito, logo é um CLT. A lógica aí, né? A lógica é totalmente ilógica, né? Mas aí entra muito uma questão de
de convicção, de aquela questão de ideologia. Ah, mas isso vai de encontro à minha ideologia, sabe? A galera prefere tomar no boot e comprar o carro com preço de tabela do consumidor final, ou alugar um carro, um seminovo aí, às vezes um 2012, 2013, pagando 500, 550 reais por semana, do que ter o direito de comprar o carro com 30% de desconto, né? Porque senão ele pode ser confundido com um CLT. Percebem a demência da coisa? Eu gostaria muito de ter esse direito, mas eu não posso ter porque ainda, infelizmente, ainda existem pessoas com esse tipo de mentalidade. Tá, pessoas? Então, quem quiser ler a matéria toda, ela segue aqui. Tem uma resposta da Uber aqui, a Uber, né, se desculpando. A Uber fala sobre a questão de que ela foi ignorada, né, nos itens ali que ela tem procurado melhorar, mas aí vão ter que cada um assistir, ler a matéria, trabalhar na plataforma e ver realmente, né, se a coisa tá melhorando ou não. Tá, pessoas? Então comenta comigo aí o que vocês acham sobre essa matéria do site do Intercept, sobre essa iniciativa da Fair Work e sobre esse tipo de estudo, sobre o que vocês avaliam a nota deles. 0 é uma boa nota? Ou 1 é uma boa nota de 0, no ranking de 0 a 10? Eu não vou dizer que eu daria ali uma nota 7 ou 8, mas um 5 sim. Porque eu tenho assim, ó, eu vou colocar aqui, ó, só para acabar o vídeo, eu vou colocar aqui os itens, ó. O que eu considero de positivo nesse trabalho? Né? Por exemplo, eu considero positivo a questão de flexibilização dos horários. Isso para mim é uma coisa muito, muito positiva. Outra coisa, gente, qualquer motorista sabe que se tu sai no final de semana e tu trabalhar somente no sábado e no domingo, tu faz na semana mais do que os R$1.200 do que eu tô falando de Porto Alegre, tá? Eu não tô falando de outras cidades do interior, eu tô falando daqui de Porto Alegre, tá? Eu tô falando também baseado nos ganhos que eu vejo o pessoal postando lá no Instagram e tal, a galera colocando lá ganhos de final de semana de 700, 800 reais aqui em Porto Alegre. Alguns até rompem a barreira do milão, né? Tô com ódio da empresa? Tô, né? Mas e aí? Aí eu vou dar nota 0, nota 1, né? Não sei não. Não sei se seria uma nota justa, né? Então, o cara que anda no meu carro e ele me dá nota 1, então eu tenho que concordar com ele. Ele tá pistola, vai andar no meu carro. Assim como eu também, eu vou continuar dirigindo pelos aplicativos, porque é o meu trabalho. Mas eu vou concordar, então, que aquele cara que me dá nota 1 lá no aplicativo, ele tá sendo justo, né? Afinal, mas ele tá usando meu carro é limpo, meu carro... Ele se sentiu no direito de dar nota 1. Foi um filho da puta? Foi. Óbvio que foi. É o critério que ele usa, né? É o que ele acha que é justo, ele me dá nota 1. Tá, pessoas? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Força, fé, foco na nota sempre. Foi um privilégio ter estado com vocês. E até o próximo vídeo.